Eu acho que vocês já me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou Daniela Freire, sou diretora da Câmara Portuguesa de Comércio, Câmara Brasil-Portugal, e essa é uma ação que a gente desenvolveu junto com o Parque Metrópolis, com a Prefeitura de Natal, com o Estado do Rio Grande do Norte, com o SEBRAE, com o FRN, com parceiros estratégicos, que é para a gente começar a movimentar o Estado, efetivamente falar sobre internacionalização, facilitar e viabilizar que as empresas do Rio Grande do Norte consigam acessar mercados internacionais, sejam eles, como o Elionai, já está aí com o pezinho no Chile, seja ele para Portugal, para a Alemanha. O importante é que comece a olhar o mercado internacional como uma possibilidade real, fazer negócios como uma possibilidade real e depois internacionalizar propriamente dito, que é o conceito que a gente vem trabalhando, que é quando você abre efetivamente a empresa em outro país. E aí hoje, para a gente finalizar, a gente está recebendo o Paulo, que é do SEBRAE, e o Antônio Mário, que é o presidente da Câmara, não é? Mas aí a gente vai começar com o Paulo. Eu até abri aqui o teu LinkedIn, Paulo, para falar bem certinho tuas especificações. Paulo é diretor executivo do SEBRAE, que é o Centro Brasileiro de Internacionalização e Negócios em Berlim, e atua há quase 20 anos como empresário brasileiro na Alemanha, com assuntos ligados à internacionalização, diplomacia empresarial, comércio e logística, e aí já acompanhou de perto, né, várias delegações e os altos e baixos da promoção comercial. Então, traz aí, divide com a gente, Paulo, por favor, tua expertise, mostra para as pessoas que tem como se chegar na Alemanha, para esses empresários, que é possível, é um caminho e é um caminho viável. Certo, vamos lá então. Vou trazer para vocês aspectos bastante práticos da prática nossa da internacionalização. Nós somos um centro empresarial brasileiro, estamos aqui localizados na principal avenida comercial de Berlim, na capital da Alemanha. Como a Daniela já indicou, eu estou fazendo isso há quase 20 anos já. Conseguimos, eu trabalhei em diversas empresas, trabalhei em diversos assuntos e há praticamente agora, nos últimos anos, nós estamos focando aqui no SEBRAS, que foca na atividade de internacionalização de empresas brasileiras. Como a gente vem fazendo isso há bastante tempo, a gente tem informações muito práticas para vocês. Nós montamos aqui um cluster empresarial brasileiro na capital da Alemanha, ou seja, as empresas que vêm para cá não estão sozinhas, elas têm outras empresas que podem fazer a troca de experiências, melhores práticas e conhecimentos. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é muito mais fácil do que se imagina. Problemas muitas vezes estão na falta de conhecimento. Não sei como é que é, mas aí tem a gente e a gente está difundindo informações para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer também um pouco o meu share de tela aqui para mostrar alguns dos aspectos que a gente tem para mostrar para vocês. Pode ser? Vamos ver se funciona. Pode sim, por favor. Tá, então, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Agora, certo? isso. Tá. Isso aqui, essa coisa em cima, isso aqui é o nosso site Sebras. Para vocês poderem ter consultado depois também, o site é www.sebras.eu, certo? Aí tem aqui explicando um pouquinho o que a gente é, onde é que a gente atua. A gente praticamente monta pessoas jurídicas, faz a administração delas, possibilita que o empresário brasileiro ponha o pé na Alemanha. Para quem não precisa de pessoa jurídica, a gente tem escritório virtual. Para o pessoal que ainda não precisa de escritório virtual, a gente tem um programa de imersão, a gente tem coworking, tem espaço físico, então tem toda uma estrutura. A gente auxilia na imigração para o pessoal não se perder aqui. Então, aqui tem parte da nossa equipe, aqui sou eu, o João, a Catarina, o Felipe, e todos nós somos brasileiros, ou seja, o empresário desfruta de uma estrutura brasileira na Alemanha. E a gente praticamente tem diversas informações que a gente disponibiliza. Deixa eu ver como é que eu botava isso aqui no fundo da coisa, nós vamos clicar aqui, de repente, um pouco aqui. Nós temos no nosso site, na aba Publicações. Na aba Publicações, a gente coloca ali, nós temos um guia de internacionalização,
que explica muitas coisas da área de internacionalização. A gente coloca sempre artigos atuais, onde é que a gente explica e o pessoal pode ler e pode se informar. Por exemplo, internacionalização e subsídios na Alemanha, o cluster empresarial brasileiro, a comandita limitada, que é uma pessoa jurídica que não paga IRPJ por aqui, e assim por diante. São coisas assim para o pessoal se informar. Essa é a nossa apresentação institucional, praticamente mostrando um panorama de Berlim, que é uma cidade maravilhosa. Temos uma comunidade brasileira forte aqui, que consegue lojas com produtos brasileiros. O pessoal consegue ser praticamente, não sente muita saudade do Brasil. Trabalhamos com soft landing, que é praticamente uma empresa que vem para aqui, ela cai numa mofada e não é jogada na água fria. Temos uma incubadora, onde nós incubamos as sedes das pessoas jurídicas. Temos um coworking que permite a instalação física das empresas e a gente ajuda com um pouquinho de assessoria. Isso aqui é parte da nossa equipe, Catarina, a Yara, o João. A gente explica um pouco. E aqui vocês estão vendo uma das nossas salas aqui, onde é que a gente trabalha e o pessoal se estabelece. E, por final, um pouco panorama de Berlim, um dos nossos lemas, a Europa espera por você no Sebras. Indo direto para isso, lá aqui na área de publicações, aqui embaixo, nós temos aqui o nosso guia de internacionalização. Eu não vou entrar muito em detalhes nele, mas eu só vou mostrar um pouquinho para vocês, porque aí vocês podem depois olhar na sequência. A gente fala sobre internacionalização, só mostrar o índice. E aí a gente tem aqui primeiros passos, as formas de internacionalização, a presença no exterior, custos envolvidos, escritório virtual, pessoas jurídicas, ambientes, como faz a constituição de empresas, como é que é a questão de visto de permanência. Isso é muito interessante também. Na Alemanha, tu não precisa de investimento mínimo para ganhar uma permanência, como isso é em outros estados da Europa. Na Alemanha, basta ter um plano empresarial, um business plan da empresa bem montado, e com base nele, a Secretaria de Estrangeiros emite um visto empresarial de 3 anos. Ou seja, não precisa ter investimento mínimo. A única coisa que precisa ter depois é que a empresa tem que pagar um salário para o diretor para ele poder se manter aqui, mas isso é óbvio. Então, considerações relevantes, jurídico, contabilidade, vendas digitais, logística. Temos casos de internacionalização, aqui já mencionando 3, a Gauss. A Gauss GmbH é a filial da Gauss Indústria e Peças Automobilísticas de Curitiba, Paraná. O pessoal praticamente já tinha negócio aqui na Europa, montaram uma pessoa jurídica aqui e atendem toda a União Europeia e as áreas adjacentes através da estrutura aqui na Alemanha. Então, isso praticamente está funcionando super bem. É o Alisson, que está aqui na frente, nosso coworking também instalado, ele inclusive ainda está aí trabalhando agora. A Fan Europe, que é uma micro limitada, que é uma empresa, ela é um pouco uma empresa mais enxuta, ela não tem tanto custo de montagem. Aí a gente tem a Fan Europe, que é o Rafael Arco Verde, que veio de Pernambuco para cá. E nós temos também a Databot, que é uma empresa indústria de Databot SA no Brasil, uma empresa da indústria 4.0 que estabeleceu um escritório virtual aqui conosco e, inclusive, em decorrência do escritório virtual, ganhou uma concorrência na Gerdau porque mostrou ser uma empresa internacionalizada. Então, e no final, nós temos aqui uns estudos comparativos de ecossistema, vamos mostrar um pouquinho para vocês depois também. Aqui, se vocês conseguem ver, está o ecossistema de Berlim. Ou seja, em 2018 foram 2.044 contratos assinados de investimentos. Nós temos mais que 3 bilhões de euros só em Berlim de financiamento para startup. Os maiores setores foram o e-commerce, com 1 bilhão e 600, as fintechs com 676, inclusive em decorrência do Brexit, todas as fintechs lá da Grã-Bretanha estão vindo para Berlim. Aí nós tivemos software e analytics, 601 bilhões de euros, mobilidade, 400 bilhões de euros, ou seja, tem todo esse gráfico que é interessante de ver porque ele explica os diversos ambientes aqui também, o hub de fintechs e assim por diante.
Aí nós temos esse vídeo aqui também, eu não vou tocar ele agora também, que mostra o parque, porque nós estamos falando, de repente, de parcerias internacionais, esse é o novo parque da Siemens, onde é que a Siemens está investindo pesado para montar um parque da indústria 4.0 aqui na Alemanha. Seria uma excelente coisa para fazer qualquer parceria. E aqui também tem um pouco os nossos, praticamente, que a gente tem lá os estudos de internacionalização. Berlim, quando tu fala de Berlim, tu está falando no mesmo momento de São Francisco, Nova York, Tóquio. Ou seja, nós somos uma das 5 capitais mundiais em matéria de inovação e tecnologia. E aqui nós temos, por exemplo, o custo, situação de custo, por exemplo, Berlim e São Francisco, onde é que mostra que Berlim é 61% mais barata do que o custo de vida em São Francisco. E aqui tem os diversos focos, isso vocês conseguem ver depois com calma lá no guia. Também Berlim contra Londres, Berlim é 50% mais barato que Londres. O custo de vida aqui é relativamente barato comparado com as outras capitais da Europa, Paris também e assim por diante. Mostrar um pouco para vocês também, que eu encontrei hoje, que eu achei muito interessante. Isso aqui é o site do Berlin Partner. Nós somos parceiros do Berlin Partner. Berlin Partner é a atração, entidade de atração de investimentos de Berlim. E aquela mostra empresas de venture capital e incubadoras, um breve demonstrativo, ou seja, nós estamos falando em Berlim de 3,7, somente a cidade de Berlim. Isso não estamos nem falando da Alemanha. A Alemanha, como um todo, digamos, parece que a terceira maior potência econômica do mundo. Ou seja, com isso, nós temos aqui verbas muito altas para essas atividades. Nós temos, eu acho que é um dos PIBs mais fortes da Europa, se não me engano, acho que são 15 vezes o PIB de Portugal, e isso sem falar das áreas adjacentes, Holanda, Suíça, Áustria, que ainda aglomeram. Nós estamos na Alemanha. A Alemanha é o motor econômico da Europa. E aqui, praticamente, alguns dados. 244 startups recebendo fundos, 3,7 bilhões de fundos. O segundo lugar, a cidade de Berlim, é o segundo lugar em investimentos na União Europeia. E aqui tem, depois, nesse site, vocês podem ver também, está registrado aqui, vocês podem ver depois na coisa, os Business Angels, só para mostrar para vocês, olha quantas aceleradoras tem só em Berlim, incubadoras aqui depois, ou seja, tem todo empresas de venture capital e assim por diante. Ou seja, financiamento é o que não falta aqui. E só para mostrar como isso é na prática, isso aqui é um mapa da cidade de Berlim, que tem também naquela coisa. Aí tu clica ali, venture capital. Tem empresas de venture capital e equidade por bairros, ou seja, tem diversas, você vê diversas empresas diferentes. E agora, indo para o ambiente de startups, olha quantas startups tem só em Berlim, por bairro. Tá? Bem legal isso aqui. Vamos mostrar para vocês, isso aqui é o Banco de Investimento de Berlim, o IBB. Aqui tem praticamente o financiamento de venture capital do IBB, que está tudo em inglês, fácil de ler, e as condições, digamos assim, para quem é, como é que funciona, papapá. Além do venture capital, Berlim tem uma coisa muito legal, que é o chamado Gründungsbonus, Startup Support Amount up to 50 mil euros a fundo perdido. Não é empréstimo, é fundo perdido para empresas de inovação que vão se instalar em Berlim. Tu tem que comprovar, claro que isso é um subsídio concorrido, tu tem que comprovar que tu realmente está fazendo inovação aqui, e aí tu ganha 50 mil euros, que cobre as atividades de 2 anos, praticamente são 50%, eles repõem 50% de todos os teus gastos durante os 2 anos, inclusive o salário de diretor, e isto a fundo perdido. Tá. Com isso, eu dei um pouco da apresentação, vou terminar aqui o meu share de tela, e agora eu vou contar para vocês. Estou olhando aqui, gastei 15 minutos, tem mais 15 minutos para contar a coisa possível. Se preocupe com isso não, viu, Paulo? Se preocupe não. Tem devido as informações que a gente está aqui querendo muito saber. Tá. Inclusive, eu vi aqui que o pessoal está perguntando sobre o segundo site. Isso aqui depois, acho que está tudo gravado, o pessoal vai poder olhar nos vídeos, ver lá as assinaturas. Por exemplo, o outro é o ibb.de.
é o site do Banco do Estado de Berlim, que disponibiliza esse tipo de financiamento. Mas vamos contar para vocês. Aqui, eu estou fazendo uma coisa que meu avô me ensinou a fazer. Meu avô era alfaiate e dizia comigo assim, olha, eu tinha que vender, na minha loja eu tinha que vender desde a calça para o colono até a fatiota para o prefeito. Ou seja, eu tinha que ter diversos produtos e tinha que atender bem a cada um. É isso que a gente usou como filosofia e montou aqui também. A gente tem produto para qualquer fase da empresa que quer se internacionalizar. A gente começa lá na frente conversando com o empresário, prestando informações, justamente divulgando essas informações nos guias, nos artigos, para o pessoal ter uma base de informação. Porque o que a gente percebeu é que falta muita informação, muito achismo, e a gente aí decidiu, não, então vamos botar os pontos nos is e divulgar a informação. E isso que a gente tem ali. Nós somos hoje uma das referências de internacionalização de empresas brasileiras na Europa. E com isso a gente tem muito know-how prático e a nossa intenção é colocar isso à disposição de todo mundo. E vamos lá. A gente começa com primeiras conversas, dá diretrizes, dá opiniões, o pessoal já consegue ter um norte. A partir do momento que a empresa, digamos assim, está numa fase de, vamos ver, não sei se teve uma ideia, aí a gente tem o que a gente chama de imersão. Imersão é vem ver. O pessoal se instala aqui conosco, tem um contingentezinho de acompanhamento aí, e o pessoal vem e valida as opiniões diretamente no mercado. Depois disso, o próximo é o escritório virtual. O escritório virtual é uma coisa muito prática. É o pessoal que ainda não precisa montar uma empresa, mas que já quer ter um braço na Europa, quer praticamente poder dizer, não, já estamos em rumo à Europa, então isso pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing, como no caso da Databot, que conseguiu mostrar que, através do escritório virtual, eles tinham uma atuação aqui, conseguiam fazer transferência de tecnologia, ganharam a concorrência na Gerdau. Né? Então, isso foi uma coisa muito legal, é uma ferramenta que tu usa quando tu ainda não monta uma pessoa jurídica. É óbvio que, apesar por não montar uma pessoa jurídica, tu não tem benefício de uma pessoa jurídica, não consegue fazer negócio, faturamentos são todos feitos pela matriz do Brasil. Depois, tu tem a microlimitada. A microlimitada é uma coisa muito legal, porque ela é uma empresa pequena, uma pessoa jurídica, que tu consegue montar, e funciona quando o teu cliente é pessoa física ou pessoa jurídica baixa também. Isso serve, por exemplo, quando tu vai comercializar o teu produto em marketplaces digitais. É completamente suficiente, uma microlimitada te atende. Depois nós temos a limitada plena, que é a GmbH. Esse é o carro-chefe da economia alemã, que praticamente ele chega muito forte. É uma das empresas mais fortes e mais conceituadas da Europa, e ele praticamente impõe respeito perante os clientes. E tu usa a limitada plena quando tu vai falar com outras limitadas plenas. Sempre a questão da empresa do outro lado da mesa. A partir daí, nós temos a Comandita Limitada, que também são empresas, são um híbrido de duas empresas, é uma empresa que não paga IRPJ, ou seja, todo o lucro da empresa, fora o pagamento para imposto comercial, fica disponível para a empresa. A Alemanha tem muitas empresas familiares que utilizam essa forma, porque o legislador alemão entende que deixa o pessoal trabalhar, deixa o pessoal ganhar dinheiro, não vamos tirar o dinheiro do bolso do empresário, porque ele vai reinvestir. E por isso que, se você quiser fazer uma pesquisa, tem diversas empresas que têm a Comandita Limitada. Inclusive, tem um artigo lá no site que descreve exatamente essa figura da Comandita Limitada. Certo? No mais, digamos assim, isso são as pessoas jurídicas. Depois tem umas outras também especialistas. A gente também já tem uma sociedade anônima sendo constituída aqui. E assim por diante. Mas o que é necessário fazer? Eu sempre digo o seguinte: cria estrutura, que estrutura cria negócio. Não queira fazer negócio sem estrutura. A internacionalização tem que ser feita em caráter estratégico. Porque se tu não fizeres isso em caráter estratégico, tu praticamente não vai estar conseguindo ter o efeito desejado. A internacionalização precisa ser levada muito a sério.
A gente também tem um outro dito aqui que a gente diz vender e parar de ser comprado. A internacionalização, o nosso entendimento, e isso que uma estrutura local te possibilita, é uma venda ativa. Tu não tem aquela passividade, vamos esperar que venha o investidor ali, ele vai comprar tudo que eu tenho. Isso não ocorre. Tu tem que tu mesmo dar cara para bater e praticamente estar presente no mercado. Isso é o vender e parar de ser comprado. E o último ponto que a gente realmente frisa é que a gente chama da essência da internacionalização. A essência da internacionalização é praticamente estabelecer a confiança junto ao cliente. E tu só consegue estabelecer a confiança junto ao cliente quando tu está perto dele, né? Tu tem que ser visto e ser lembrado, tu tem que interagir com o cliente. E para isso que servem essas pessoas jurídicas, serve o escritório virtual, porque tu está próximo dele. O cliente te vê com outros olhos porque ele sente firmeza. Tu não está brincando, né? E o cliente percebe muito fácil se tu está brincando, mas ele também sente quando tu está com firmeza. O estabelecimento de uma pessoa jurídica aqui fora, isso é uma mensagem muito forte de comprometimento. Dá um exemplo para vocês. Nós temos uma empresa aqui, que é a Brasília, que conseguiu estabelecer um relacionamento com a maior rede de supermercados premium da Alemanha, o Grupo Edeka. Conseguiram porque eles tinham pessoa jurídica aqui. A conversa é direta com o comprador, com o diretor de compras do Grupo Edeka. E eles só conseguiram fazer isso porque estavam presentes aqui. Não é uma empresa do outro lado do mundo que, se der qualquer probleminha, vai ser uma dor de cabeça para resolver. Está no mesmo ambiente jurídico, está na mesma, utilizando a mesma forma de pessoa jurídica. É outra conversa. A conversa muda completamente quando existe o estabelecimento de uma estrutura local, né? Então, isso são coisas da prática da internacionalização. Conversei com vocês essa coisa, por exemplo, de criar estrutura, que estrutura cria negócio. A gente não pode frisar o quanto isso é importante. E com isso, vocês realmente conseguem... é o seguinte, e o resultado financeiro é consequência. Ele nunca é propósito, ele é consequência. A partir do momento que tu faz um trabalho estruturado, bem feito, o resultado é automático. E aqui, Berlim, de novo, é a capital europeia das startups. Nós temos aqui o nosso full stack, o Dinha, que ele comentou comigo esses dias, diz assim, aqui um ambiente de doido. O que praticamente existe no mercado, vocês não imaginam. E quais são focos aqui? Isso é outra coisa. Os clusters de tecnologia, porque sempre também depende dos clusters de tecnologia. Onde é que Berlim é forte? Berlim é forte em health techs. Nós temos aqui a maior clínica universitária da Europa, a Charité. Berlim é forte em fintechs. Berlim é forte em indústria 4.0, IoT, porque Berlim, aqui na sede em Berlim, nós temos a Siemens, que está investindo forte nesse parque, e a IoT é a conexão do software com a indústria. E o que o alemão mais tem, é indústria, né? O que mais? Biotecnologia. Biotecnologia muito forte também aqui. Comunicação, mobilidade urbana. Tudo isso são os clusters que estão aqui e que são clusters de ponta a nível mundial. Como eu disse antes, Berlim bate em São Francisco. Tá? O que mais? Falamos de cluster, falamos de empresas, falamos de modalidades. Eu acho que eu vou encerrar, eu estou vendo que eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas eu vou encerrar por aqui, inclusive para depois permitir as perguntas, para poder, por exemplo, dar um norte mais diferenciado, aí poder, digamos, ver o que vocês têm de perguntas, o que a gente pode, digamos, responder utilizando o evento aqui, e gostaria de agradecer desde já a atenção e me coloco à disposição para o que deve agora daqui para frente. Muito obrigada, Paulo. Já vou aproveitar a Bartira, ela botou aqui no chat. As empresas internacionalizadas pelo Sebrae podem ser consideradas born globais ou também são empresas que se internacionalizam de modo mais tradicional? Então, depende. Aqui nós temos de tudo. Como a gente já tem um cluster de umas 20 empresas aqui, nós temos sim born globals. Born globals, vou te dar um exemplo de o que é uma born global. Por exemplo, tu tens uma empresa que trabalha na área ambiental no Brasil, que faz projetos de gestão ambiental.
Os recursos, no entanto, para que a captação de recursos que eles fazem, eles não captam no Brasil. O planejamento deles é captar aqui. Então, é uma empresa que já está sendo concebida como uma born global, ou seja, a atuação já é transfronteiriça, já é internacional, porque isso depende do modelo de negócios da empresa. O modelo de negócio da empresa é que vai dizer se ela é uma born global ou não. Mas nós temos também empresas muito tradicionais, são as empresas que primeiro se desenvolveram no Brasil, conquistaram o mercado nacional e depois começaram a fazer exportações, viram que a coisa estava andando bem e aí deram o pulo para fora. É isso, digamos assim, cada caso é um caso, nós temos modalidades muito diferentes por aí. O que mais? Tem mais uma pergunta aí? Não, só, por enquanto só tem essa. Poderia comentar um pouco mais sobre esse funil, falando também das 3 formas de constituição de empresas e o processo de visto na Alemanha. A segunda pergunta é como as empresas brasileiras poderiam acessar os fundos de investimentos da Alemanha? E a terceira é, a língua é uma barreira para os brasileiros? Só com o inglês já é possível abrir muitas portas? Então, vamos começar de trás para frente. Eu também vi o comentário antes. A língua alemã não é nenhuma barreira, porque aqui Berlim é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Todo mundo fala inglês. Tu vai para o supermercado, faz as compras em inglês, tu vai para o dentista, o cara tem até dentista brasileiro, coisa assim, toda a infraestrutura. Língua não é problema. E, inclusive, tem também os Sebrais e as outras empresas que estão aqui instaladas para ajudar. Em relação à língua. O alemão, sim, com o tempo, mas todo mundo aprende. Por exemplo, a esposa do João, meu sócio, que veio do Brasil, em meio ano de curso de alemão, estava falando alemão. Então, isso também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O funil, deixa eu ver o que ele entende pelo funil. E as 3 formas de empresas. O funil que eu falei, digamos assim, não é necessariamente inicialmente um funil. São, por exemplo, depende da fase em que a empresa se encontra. Se a empresa ainda não sabe e precisa de conhecimento, aí é a imersão. Ela vem aqui, ela conversa com as pessoas, a gente leva ela no Berlin Partner, que é a entidade aqui que eu mostrei que tem todas as formas ali, com acesso às incubadoras, aceleradoras, tudo, e lá eles têm conversas e praticamente entendem como funciona o ecossistema. Depois, na constituição das pessoas, aí tem aquela coisa, eu acho que vai entrar naquele ponto ali, a microlimitada, a plena e a comandita. É muito fácil abrir uma empresa aqui. Praticamente um brasileiro que for abrir uma empresa que precisa só do seu passaporte e um comprovante de endereço. Com isso, tu monta uma empresa no tabelião, 2 dias, vai para o banco, abre a conta, deposita o aporte de capital societário, o tabelião leva para registro na junta comercial, pronto, montada a tua empresa. Abre uma conta no banco e começa a tocar a atividade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. No pior dos casos, tu faz uma conta no banco digital, também um banco Penta, tudo isso é muito, são solares da vida, muito fácil. Como as empresas brasileiras podem acessar os fundos de investimento da Alemanha? Através de uma pessoa jurídica. Para acessar um fundo de investimento, tu tem que ter constituído uma pessoa jurídica aqui, porque só através de uma pessoa jurídica tu tem como acessar esses fundos de investimento. E aí, isso também não são os fundos de investimento, isso são para os investidores anjo, isso são para as coisas de venture capital, isso tudo tu faz a partir da existência de uma pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica, ela requer um certo investimento, mas vou também dar uma ordem de grandeza para vocês entenderem o que é. Por exemplo, se tu está falando de nem na micro limitada, estou falando agora já de uma limitada plena. Vamos falar de uma micro. Uma micro, tu precisa ir para a constituição, tu calcula aí por cima uns 1.500 euros para constituir e uns 600 euros, 800 euros mensais para tocar ela. Ou seja, tu tem um custo unitário de constituição e tu tem depois custos aí de uns 800 euros para tocar a empresa. Isso já engloba contabilidade, isso já engloba incubação, já engloba sede jurídica e assim por diante. Ou seja, qualquer operação que tu vai fazer que seja viável, tu já paga o custo da entidade, da pessoa jurídica, sem problema algum. Por isso que o pessoal muitas vezes não tem noção do que é a ordem de grandeza. Pode olhar lá no guia de internacionalização, também as diversas estruturas e suas ordens de grandeza estão descritas também. Respondida a pergunta, o que mais? Eu acho que sim. Deixa eu ver, acho que eu estou sem som.
Vocês estão me escutando? Eu estou aqui sem saber se eu... Pronto, voltou. A Bartira está perguntando se a gente poderia dar indicação de meios para mapear as empresas, as famosas Born Globals. Você tem algum meio de mapear? Aí que tá. Mapear Born Global, por quê? Eu não entendo por que mapear Born Global. Eu acho que a questão é o contexto da Born Global. O que é uma Born Global? Vamos entrar um pouco nas Born Global. Born Global é uma empresa que, desde a sua vertente, da ideia de negócios, ela começa a atuar no ambiente internacional. É praticamente um empresário que tem uma ideia, por exemplo, uma empresa de açaí, vou pegar a empresa do açaí. Ele tem a ideia da empresa do açaí, monta a pessoa jurídica já na Alemanha e já começa a tocar o açaí por aqui. Isso é uma Born Global, por definição. Ou seja, Born Global é tudo aquilo que tu monta já com uma estrutura internacional de cara. Tentar ser breve, né, porque ainda tem outras reuniões. Quero parabenizar, né, todo o grupo organizador, Anderson, Rodrigo e todos os parceiros aí, a Daniela, né, e o Antônio por participarem aí como um pilar importante, né, para apoiar a internacionalização dos nossos projetos aqui no Rio Grande do Norte. Então, Rodrigo, acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né, que é completar, e completando, aperfeiçoando o projeto de internacionalização do Parque Metrópole Digital e fazer com que, aprendendo as lições, né, e seguindo junto, fazer o PAX ser implantado já com essa perspectiva internacional, né? A gente já colocar essas diretrizes no nosso plano do Parque Tecnológico. Então, eu cumprimento também, já agora no final, mas cumprimentando e parabenizando o Paulo Henrique e o Antônio Mário, juntamente com a Daniela, que trouxeram mais informações sobre trabalhar com Portugal, não é? Para as nossas empresas trabalharem indo para Portugal, ou já dialogando com Portugal via parque, ou até outras empresas mesmo, porque aqui a participação da SEDEC, da Fierne, mesmo uma empresa que não esteja no parque tecnológico, vai se beneficiar dessas diretrizes, dessas informações que vocês trouxeram. E que bom que ouvimos hoje essa informação sobre esse centro empresarial lá em Berlim. Paulo, fiquei encantada com essa possibilidade, não conhecia essa estrutura e essa política de apoio às empresas, né, ao desenvolvimento empresarial, aos negócios na Alemanha, não é, lá em Berlim. Fiquei bem animada, porque são duas portas, né? Lembrando que o Rio Grande do Norte fez um encontro aqui, não sei se você participou no ano passado, o EBA, né? Deu no quê? Tivemos um encontro Brasil de negócios, Brasil-Alemanha. Nós participamos como projeto da UFRN, junto com o Metrópole Digital, mas mesmo naquele encontro, eu, pelo menos, não tive tempo de ver tudo e não conheci o Sebrae. Então, acho uma oportunidade bem singular, bem diferente e desafiadora, mas possível, principalmente possível. O que se mostrou aí é que há grandes possibilidades para quem tem a vontade e o desafio aí de internacionalizar o seu negócio, né, a sua empresa. Então, fico muito feliz com a realização desses webinários aqui, foi muito bem planejado e deixa um caminho, né? Aliás, deixam caminhos, né? E muita informação para a gente trilhar e aproveitar. Obrigada, Daniela, por ter ajudado esse projeto no Rio Grande do Norte, e nós vamos seguir juntos, né? Lado a lado, para ir ampliando e ajudando os projetos de parque, né? Na internacionalização, e as empresas também. Obrigada e parabéns. Obrigada, a gente que agradece. Veja, o objetivo é exatamente esse, trazer informações, fazer contatos para vocês.
Veja, professora, só em saber que a senhora conheceu o Sebrae e que isso já abre possibilidades, já é um ganho muito grande, porque aí a gente consegue disseminar. Eu também queria agradecer muito a todos vocês, principalmente ao Anderson e o Rodrigo, que está em contato comigo quase que semanalmente. Eu estava brincando antes que o Tércio já não me aguentava mais, mas o importante é isso. Se as empresas que estão aqui, que acompanharam até o final, que viram, e que o Elionai, por exemplo, que está desde do princípio, se uma empresa dessa jornada toda, só uma, já conseguir, já é um feito muito grande. E aí, para os próximos passos que a gente tem, aí eu já agradeço a Joana também, é começar a capacitar, que se aqui foi um grande apanhado de internacionalização como um todo, num próximo momento a gente desenhar um planejamento estratégico efetivo para que essas conexões sejam criadas, para que vocês, gestores, consigam criar também, para que o Parque Metrópole já comece o PAX junto com outros parques portugueses e europeus de uma maneira geral, colocar vocês nesse circuito, colocar a UFRN junto dos fundos de pesquisa, porque tem de cooperação internacional, precisam que a universidade participe. O fundo só participa se tiver uma participação, se uma universidade participar. Então, é criar essas capacitações. Ver com Joana, ver com o Hugo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como é que a gente viabiliza isso para que a gente consiga, de verdade, no final dessa jornada, ter um resultado concreto, que é o que todo mundo quer. A gente quer que mais empresas cheguem lá e mais ainda, que a gente falou numa conversa preliminar. No momento que as empresas de um estado chegam com mais volume no país, chegam 2, chegam 3, começa a ter essa visibilidade, os investidores daquele país começam a olhar para o seu estado com mais carinho, começam a olhar para trazer empresas para o seu país. Isso aconteceu aqui em Pernambuco, no Porto Digital, acho que é um exemplo mais concreto que a gente pode falar. O Porto Digital hoje tem a FCA dentro, tem o Hub da Accenture, e isso começou num movimento muito pequeno e muito parecido com esse. O Antônio está aqui, que participou disso lá atrás, foi secretário de Desenvolvimento Econômico também, mas foi um grupo que se formou organicamente, exatamente como a rede está se formando, muito pela participação do Anderson e do Rodrigo, que puxaram isso, e a partir disso uma coisa maior surgiu, que foi o Parque Tecnológico, e todo o desdobramento que ele tem hoje, o impacto que ele tem dentro da economia do Estado. Hoje o parque é referência mundial, e se a gente está falando de um parque que tem 15 anos, a gente está falando de uma coisa de outro mundo. E ele nem virou referência no último ano, já é referência há muito tempo. Isso pode acontecer dentro de Natal e do Rio Grande do Norte. E eu acho que está muito perto, porque é um movimento muito parecido. E ver vocês aqui, as empresas, principalmente as startups participando, a gente aqui tem o que se chama de tripla hélice, né? Que é o governo, a sociedade civil e a universidade junto. Eu diria que aí existe, inclusive, o pilar das próprias empresas, das próprias startups, entrando também e participando disso, sentindo parte, ou seja, já começa um pouco mais robusto, começa de um outro ponto, começa com outro referencial. E aí vejo Ana falando do apoio ao empreendedorismo também aí, só reforça isso, quando você já começa a pensar em empreender e começa a vislumbrar o mercado internacional, você já começa com muito mais força, já começa de outro ponto também. Nem sempre a jornada é fácil, mas certamente a jornada é os ganhos são muito maiores, e não só estou falando nem de ganho financeiro, estou falando de ganho de aprendizagem, de maturidade, de posicionar estrategicamente sua empresa aqui dentro do Brasil e, consequentemente, fora. Então, acho que ao final dessa jornada vimos muitas coisas, fizemos contatos muito importantes. Um dia desse, como se chama o diretor do Sebrae? David? Não, é o que estava participando. David me ligou pedindo o contato Ai, como chama? A minha memória é péssima. Que participou com a gente do primeiro webinar que abriu para a gente. Raquel Kibrit, me pedindo o contato da Raquel. Isso mostra que ele já está pensando em projetos, já está pensando em outras coisas. Então, as conexões foram criadas. As sementes já foram plantadas e certamente a gente vai colher aí resultados nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigada a todos que estão aqui até o final. Quer dizer alguma coisa, Antônio? Para a gente finalizar, que a gente já passou aqui muito. Não, eu quero parabenizar a todos, né? Parabenizar também o colega da Alemanha e dizer que eu acho que o Porto Digital em Pernambuco é uma referência
e não tem por que não se criar um porto digital de Natal. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem tudo, tem as condições humanas, a capacidade técnica, e o que está provado com isso vocês realizaram aí, né? Então, eu acho que Daniela falou muito bem. Daniela é nossa diretora de internacionalização, está cumprindo seu mistério com destaque, né? E eu acho que é isso. A gente precisa trabalhar, se unir, desenvolver, que, na verdade, o mercado internacional é uma extensão do mercado nacional. Então, é só a gente trabalhar nesse sentido. A gente pensar que a gente negocia com o Rio Grande do Sul, que é quase a distância de Lisboa, se não fosse pelo mar, né? E, inclusive, na Europa não tem nem as fronteiras fiscais que a gente tem no Brasil, né? Então, acho que está aberto o caminho. Eu acho que a gente precisa agora continuar, né? É justamente o que o Daniela disse. Essa segunda fase é fundamental, porque aí é que a gente vai destacar, construir os institutos que são necessários ao desenvolvimento. Eu acho que o maior exemplo, eu sempre cito a China, né? A China era um país isolado, Deng Xiaoping criou as instituições, essas instituições modificou o país abriu-se para o mundo e o país se transformou. Então, um país comunista, um país fechado, que está dando um exemplo para o mundo, né? Então, acho que a gente começa assim, criar as instituições, desenvolver os contatos, fazer as conexões e buscar o mercado. É isso. Estamos no caminho Muito obrigado certo. Que a gente já criou uma rede. Muito obrigada a todo mundo. Nada. Podemos encerrar? Por favor. Tchau. Obrigada, Podemos. Tchau, tchau. É. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.